Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria, é um prazer poder estar mais uma vez aqui juntos no canal do pastor Edivaldo Bueno. E desta feita nós estaremos comentando a lição de número 5 da revista de adultos, cujo título é Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Os irmãos sabem que nós estamos aprendendo aí durante esse trimestre, na lição de adultos, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Então nós vamos estar vendo aí nessa lição que ela se dará no dia 4 de fevereiro de 2015. O texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois bem, os irmãos sabem que, aliás, é isso que nós já estamos estudando, né? Já foi aí passado nas aulas anteriores. Esta carta aos Hebreus, ela foi escrita diante de uma necessidade. Os irmãos sabem que ela foi endereçada aos irmãos hebreus, que eram judeus cristãos, tá? E esses irmãos, eles estavam correndo perigo de afastar-se da fé. Eram irmãos que estavam sendo considerados pelos seus patrícios como traidores. E por conta disso, havia uma grande perseguição a esses irmãos, tá? Correndo o risco de serem isolados, tá? E também os rumores estavam passando por momentos que uma grande perseguição por conta disso, por serem considerados traidores da pátria. Eles estavam passando por esses momentos de dificuldade tremenda, não só fisicamente, né? Embora a Bíblia vai dizer que eles não sofreram até o sangue, até a morte, porém perseguições, pressão psicológica para que eles deixassem o cristianismo, abandonassem a fé cristã, negassem publicamente Jesus, com isso dizendo, olha, o Jesus que nós cremos é mentira, é falso, é traidor, é impostor, e com isso o próprio escritor vai dizer que eles estavam pisando novamente o sangue de Cristo, e eles estavam correndo o risco de cederem e deixar a fé cristã, cederem ao desânimo. Eles estavam deixando de crescer, de progredir na vida espiritual. No capítulo 5, versículo 11 vai dizer isso a seguir, até o 14. Estavam negligenciando o culto. No capítulo 10, versículo de número 24 e 25, os irmãos vão ver lá. Eles estavam negligenciando o culto, ou seja, ele diz lá, não deixando a nossa congregação como é costume de muitos, ou seja, não deixar de nos congregar como irmãos, de estarmos juntos, unidos no culto ao Senhor. Outros estavam cansados de andar pela fé, estavam olhando para o templo em Jerusalém, para os sacrifícios que se faziam, e olhando para os rituais judaicos, eles estavam querendo voltar àquelas práticas e deixando a fé cristã, negligenciando a fé cristã. Então, para impedir essa apostasia, para impedir que esses irmãos se desviassem totalmente, para impedir que esses irmãos que estavam manquejando, que eles se prostrassem totalmente,
para impedir tudo isso, foi escrito esta carta. Então, nesta carta, os irmãos vão ver que o escritor já começa, inclusive nós já aprendemos sobre isso, ele começa a mostrar lá a superioridade de Cristo. A superioridade de Cristo em relação aos profetas. Tá? Ele vai dizer que foi nos anunciado pelos profetas, mas agora pelo próprio Filho. A superioridade de Jesus sobre os anjos. Ele vai mostrando que Cristo é superior. A superioridade de Jesus sobre Moisés, sobre Josué, e a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Arão. Então vai mostrar Cristo, o sacerdócio de Cristo superior ao sacerdócio de Arão. E depois a superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança. Mas vejam bem, hoje nós vamos estar aprendendo aí que Cristo, o seu sacerdócio, é superior ao sacerdócio levítico. Tá? E é interessante, irmãos, que nós vemos aí já no primeiro tópico dessa lição, e para isso, quando nós falamos de sacerdócio, nós vamos ver Cristo como nosso sumo sacerdote. O que é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é o mais alto posto religioso na nação de Israel. Era o líder espiritual do seu povo. Então, nos dias de Jesus, além dele ser o mais alto posto espiritual, ele era um líder político também. Então, ele liderava os demais sacerdotes. Liderava. Os sacerdotes, eles ofereciam o sacrifício, representavam ou apresentavam o homem a Deus. O sumo sacerdote, que era o mais alto posto, ele não só apresentava o homem, mas ele apresentava a nação diante de Deus. É ele quem conduzia a nação, era o líder espiritual da nação. Então nós vamos estar vendo aí que Jesus ele é apresentado como o nosso grande sumo sacerdote. Tá? E no capítulo 4, os versículos de número 14 ao 16, vai apresentar aí Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Enquanto o sacerdócio levítico, ele exercia o seu ministério aqui na terra, era terrenal, o sacerdócio, o nosso grande sumo sacerdote, Jesus, ele penetrou o céu. O nosso grande sumo sacerdote, ele exerceu e exerce o seu ministério lá no céu. Então isso faz de Jesus superior. Tá? Vai mostrar também Jesus como nosso grande sumo sacerdote, ele supera o sacerdócio arônico e a ordem levítica, tanto em grandeza quanto em qualificação. Então nós vamos estar vendo isso, né, no decorrer da lição. Então no primeiro tópico diz aí, um sacerdote superior quanto à qualificação, por representar melhor os homens diante de Deus. Então ele é superior quanto à qualificação, por alguns motivos. Tá? Primeiro, porque ele representa melhor os homens diante de Deus. O sacerdócio levítico, a Bíblia vai dizer, no capítulo 5 da carta aos Hebreus, versículo de número 1, vai dizer lá, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os seus pares, ou dentre os homens, era escolhido, tá, da tribo de Levi, eram descendentes de Arão e seus filhos, da tribo de Levi, e eram escolhidos dessa forma. Mas Jesus não. Jesus não. Jesus, ele não foi escolhido dessa forma. O próprio Deus o escolheu. É isso que o escritor aos Hebreus vai mostrar, essa superioridade. Enquanto os sacerdotes levíticos, os sacerdotes da tribo de Levi, os descendentes de Arão, eram escolhidos dentre os seus pares ou dentre os homens, ele vai apresentar Jesus, o grande sumo sacerdote, escolhido por Deus. Tá?
Com essa exposição, o autor quer chamar a atenção para o ministério da encarnação. O próprio Deus, ele se encarna, ele se fez homem e ele se torna o nosso grande sumo sacerdote. Então, notem aí que, ao contrário do sacerdócio arônico, tá? Jesus, ele, enquanto o sacerdócio arônico ou levítico, ele oferecia sacrifícios, tá? Animais e outras coisas, Jesus, ele oferece a sua própria vida. Então vejam que, quanto à qualificação, Jesus, ele supera e muito o sacerdócio arônico, tá? Ou o sacerdócio levítico. Ele está acima, ele é superior. Por quê? Porque Jesus, ele era perfeito, o homem perfeito, e Jesus, ele oferece não animais, não outros sacrifícios, mas ele oferece a si mesmo, tá? A sua própria vida como oferta a Deus em nosso favor. É isso que está no capítulo 4, versículo 14 ao 16. Então isso faz, isso demonstra que o sacerdócio de Cristo, ele está muito acima em qualificação, tá? Comparando o sacerdócio levítico, que era escolhido dentre os homens, Jesus não, é o próprio Deus que encarnou. O sacerdócio levítico, ele oferecia sacrifícios, animais e outras coisas, enquanto Jesus, ele oferece a sua própria vida. Também o sacerdócio de Cristo é superior. Por quê? Porque ele nos faz compreender melhor, ou quando nós lemos a Bíblia, nós vamos ver que Jesus, ele compreende melhor a condição humana. Tá? Enquanto Arão e os seus descendentes, eles como homem, na qualidade de homem, eles tinham dificuldade. Por quê? Porque sabe-se que havia algumas exigências. Isso, quando nós lemos no capítulo 5, versículo 2, vai dizer lá, acerca dos sacerdotes, que eram escolhidos entre os homens, eles precisavam compadecer eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza, e por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. Então cabia ao sumo sacerdote, ele tinha que compreender a condição humana. Ele tinha que compreendendo a condição humana, tratar com misericórdia, com amor. E isso é muito difícil para o homem. Por quê? Porque se trata de alguém que era pecador. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele precisava oferecer sacrifício por ele próprio. Por ele próprio. Não somente pelo povo, mas por si também. Então notem a diferença entre Cristo, o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio levítico. Porque Jesus, a Bíblia vai dizer que ele não tem pecado. Ele sem pecado. E Jesus, ele se humanizou. E uma vez homem, ele conhecia as necessidades humanas. Jesus, uma vez homem, ele condoeu-se das nossas necessidades. E cabia ao sacerdote, a Bíblia vai dizer aí que usa o verbo grego aí, o termo grego metriopateia, que significa escolher um meio termo, ou seja, ele precisava aplicar a lei e ao mesmo tempo condoer-se, ao mesmo tempo ele precisava evitar os exageros. Cabia ao sumo sacerdote aplicar a lei e ao mesmo tempo evitar que houvesse exagero na aplicação da mesma. Tá? Ou seja, olhar para as fraquezas humanas, as necessidades humanas. Tá? Todo momento ele evitar de que houvesse os extremos. Então havia uma dificuldade de o sumo sacerdote cumprir isso. Por quê? Porque ele era homem. Era homem.
Mas Jesus não. Jesus ele se compadeceu. Por quê? Porque ele conhecia os homens por ele se tornar homem. As nossas limitações, nossas fraquezas, nossas dificuldades, como homem, Jesus as conhece. E ele cumpriu cabalmente essa exigência, por quê? Porque ele não tinha pecado. E como homem perfeito, ele era capaz de cumprir as exigências da lei. Então Jesus, ele era, na concepção do escritor aos Hebreus, o sacerdote perfeito, capaz de cumprir esses requisitos. Então isso faz do seu sacerdócio superior quanto à qualificação. Tá? Pela posição que ele exerceu também, isso faz do seu sacerdócio um sacerdócio superior, por conta da posição. A Bíblia vai dizer, não era sumo sacerdote quem quisesse ser, mas aquele a quem o Senhor chamasse. É o que está escrito no capítulo 5, versículo 4. Essa honra, vai dizer lá, lógico que essa honra diz respeito à posição, diz respeito ao cargo, tá? Então está se referindo diretamente ao cargo de sumo sacerdote. Então era uma honra ocupar essa posição. Agora notem que Arão e seus filhos foram escolhidos. É uma honra ser chamado para esse ministério sacerdotal. Agora, Jesus ele é superior, por quê? Porque Jesus é o próprio Filho, escolhido por Deus. E a Bíblia vai dizer que esse nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, em tudo foi superior e mais honrado do que Arão. Por quê? Porque além dele ser o próprio Filho, Deus o escolheu e deu um nome sobre todos os outros nomes. A Bíblia vai dizer que ele é escolhido por Deus por uma ordem sacerdotal superior, que era a ordem de Melquisedeque. A ordem de Melquisedeque. Então Jesus ele pertence a uma ordem superior, em grandeza, tá? Reconhecido muito mais em posição, tá? Do que o sacerdócio levítico. Então isso faz do sacerdócio de Cristo um sacerdócio superior em qualificação. Por quê? Quando a Bíblia vai dizer lá que ele é escolhido segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Irmãos, vamos ver por que Melquisedeque era maior. E nós vamos estar vendo isso na lição de número 7. É lógico que hoje só vamos estar vendo aí porque é necessário. Mas na lição de número 7 vai falar já especificamente sobre esta ordem, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Mas era superior, por quê? Porque o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio levítico. A Bíblia vai dizer lá no capítulo 7, versículo 4 ao 10, que Levi ele pagou o dízimo. Em Abraão, Levi pagou o dízimo a Melquisedeque, ou seja, todo aquele que paga o dízimo, ele reconhece que o outro é superior. Então Levi está reconhecendo a superioridade de Melquisedeque quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Então Levi, em Abraão, Levi estava pagando o dízimo. Ele também, nós vemos que esse sacerdócio de Cristo, que é segundo a ordem de Melquisedeque, ele é superior ao sacerdócio levítico. Por quê? Porque a maturidade espiritual não foi alcançada segundo o sacerdócio da antiga aliança, o sacerdócio levítico. Tanto é que no Salmo 110, vamos ver que o salmista, é revelado ao salmista isso, que o Messias seria o sacerdote, um sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, uma ordem superior. É apresentado lá como uma ordem superior. Mostra claramente que a ordem levítica não alcançou o objetivo, mas sendo necessário então uma ordem superior. Que ordem é essa? A ordem de Melquisedeque. Então, a ordem sacerdotal de Melquisedeque é muito superior à ordem levítica. Também o sacerdócio de Melquisedeque, a Bíblia vai dizer o seguinte: tu és sacerdote eternamente, capítulo 7, versículo 20 a 22, segundo a ordem de Melquisedeque, é o sacerdote eterno. Então, o ministério sacerdotal, segundo Arão e seus filhos,
era limitado à morte. Mas de Jesus, não. Jesus, a Bíblia vai dizer, tu és sacerdote eternamente. É perpétuo, imutável. Imutável. O sacerdócio de Arão, ele deveria ter sacrifícios, tá? Todos os dias havia sacrifícios, mas de Jesus não, vai dizer um único e suficiente, superior, maior, completo sacrifício, o seu próprio. Jesus, ele é o próprio Filho e na qualidade de Filho, ele é superior e agora na qualidade de homem puro, homem perfeito, sacerdócio perfeito, ele oferece também uma oferta perfeita, que é a si próprio. O sacerdócio, nós vamos ver que eles ministravam no tabernáculo terreno. Levi, Arão e seus descendentes da tribo de Levi, eles ministravam no sacerdócio terreno. Cristo não. Ele adentrou as mansões celestiais. E é lá que ele exerce o seu ministério. Então, olha a diferença. O autor aos Hebreus, ele vai mostrar essa superioridade no capítulo 8, versículos 1 ao 5. Tá? Então, o sacerdócio, o tabernáculo terreno onde eles ministravam, era só um símbolo do que Jesus ele exerce, tá? O ministério, que é o tabernáculo celestial. Também, a Bíblia vai dizer que Cristo ele é um mediador de uma aliança muito melhor. Enquanto Arão e seus descendentes eram mediadores de uma aliança que findou, tá? Jesus ele é mediador de uma nova e superior aliança. Tá? Isso está no capítulo 8. Então, Jesus, ele, pela posição que ele exerceu, ele é superior ao sacerdócio levítico. Então, no capítulo, no tópico número 2 aí, os irmãos vão falar sobre um sacerdócio superior quanto ao serviço. Agora não é mais quanto à qualificação e nem em relação à posição, em relação ao representar os homens ou a compreender os homens, mas em relação ao serviço. Tá? Então, ele era superior quanto ao serviço, ou seja, pela realeza e o propósito pela qual viveu. O Salmo de número 2, versículo 7, com o Salmo 110, versículo 4, essas citações servem para o autor sacro argumentar a favor da filiação divina e da realeza do sacerdócio de Jesus. Então notem bem, ele vai dizer lá, o Salmo de número 2 e o Salmo 110, tá? Conhecido pelo Pai como sacerdote, em Salmos, lá no Salmo 2, tá? O próprio Deus diz, tu és sacerdote eterno. É o próprio Deus que diz, quando nós lemos o Salmo 110, os irmãos vão ver essas expressões, tá? Vale a pena nós lermos aqui juntos, e vale a pena você ler também isso na classe com os alunos, tanto o Salmo de número 2 quanto o Salmo de número 110, pois trata-se de salmos messiânicos, né? E vai dizer lá, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então, vejam bem, o próprio Deus está falando acerca do Filho. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. E diz aqui, o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, no ornamento de santidade, desde a margem da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Aí diz o versículo 4, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então vejam que é uma escolha com juramento. Deus o escolheu. Deus o chamou. Veja a realeza do propósito.
tá? Pelo qual Jesus viveu. Deus o chamou, Deus o escolheu, o próprio Deus, tá? E diz, tu és sacerdote eternamente. Tá? E Deus jurou, a Bíblia vai dizer isso, é um juramento. Então, onde há juramento, os irmãos vão ver que está dizendo o seguinte, que é perpétuo, perpétuo. Tá? Ele não necessitará mais de outro. Não haverá mais necessidade de outro sacrifício, não haverá mais necessidade de outro sacerdócio. O sacerdócio levítico, houve necessidade de um superior. É por isso que Deus prometeu esse grande sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus. Mas, uma vez que Deus o escolheu, Deus disse, tu és sacerdote eternamente. E o Senhor jurou, dizendo, eu faço isso com juramento. Isso é perpétuo. É perpétuo. Então, nós vemos aí um sacerdote superior quanto ao serviço, pela realeza e o propósito pelo qual Jesus viveu. Tá? Pela vida santa que possuía. A Bíblia vai dizer que Jesus ele tinha uma vida de piedade. Tá? Havia essa necessidade na escolha do sacerdote e ele precisava ter essa vida, ele deveria ser piedoso, compassivo. Tá? E Jesus ele viveu isso na íntegra. Jesus viveu isso na íntegra. Havia em Jesus um coração piedoso, tá? Intercessor, compassivo. Tá? A gente via isso nas suas orações e súplicas. Tá? Isso era próprio do verdadeiro sacerdote. Tá? Quando os irmãos vêem no Evangelho de João, todo o capítulo 17 é conhecido lá como a oração sacerdotal de Jesus. Tá? Então, quando os irmãos veem Jesus no Getsêmani, os irmãos vão ver Jesus se rendendo à vontade do Pai, à obediência ali. E por quê? Por causa do pecado de todos nós. Jesus ali, ele se rendendo a morrer na cruz, a oferecer a si mesmo para perdão dos nossos pecados. Jesus, ele tinha uma vida e ele é piedoso. Tá? Então, por conta disso, Jesus ele é superior, porque o serviço de Cristo era perfeito, perfeito. Tá? O seu coração piedoso, capaz de condoer-se pelas fraquezas humanas. Isso o caracterizava como superior, sacerdócio superior quanto ao serviço. Também quanto à submissão, pela submissão que demonstrou. Jesus, conforme eu disse aos irmãos, ele demonstrou total submissão, ou seja, obediência. Obediência. E o que é obedecer? É responder de acordo com o pedido ou com o comando de outra pessoa. E Jesus ele foi fiel, sacerdote. Ele obedeceu, sendo obediente até a cruz, a Bíblia vai dizer. Até a morte, morte de cruz. Tá? A carta aos Filipenses, lá no capítulo 2, os irmãos vão falar sobre isso, versículo 5 ao 11. Ele diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Paulo vai dizer lá. Ele esvaziou-se, ele abriu mão de si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Tá? Em morte da cruz. Então, o que vai apresentar aí a Bíblia, a tradução Almeida, revista e atualizada, tá? Vai aparecer lá como tendo sido ouvido por causa da piedade. Na revista corrigida, vai dizer lá, foi ouvido quanto ao que temia, capítulo 5, versículo 7. Já na atualizada, vai dizer, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. É a característica de Jesus, tá? Ele aparece essa palavra aí, eulabeia, tá? Que ela é usada 2 vezes no Novo Testamento. E as 2 vezes está aqui na carta aos Hebreus. Tá? Está registrada aí. A primeira no capítulo 5 e a segunda no capítulo 12, versículo 28. Tá?
e no capítulo 12, versículo 28, vai aparecer lá reverência. Então, nós precisamos entender que esse termo, ele se aplica a piedade e reverência. Ou seja, Jesus ele era piedoso e reverente. Ele era obediente e ele era reverente, ele respeitou a vontade de Deus, se compadecendo pelos homens. Tá? É lindo isso na pessoa de Jesus, nosso sumo sacerdote, né? Então, por ser esse homem perfeito, capaz de condoer-se, porque como nós, ele conhecia as necessidades humanas, então, e por ser piedoso, ele se compadeceu de nós. E por ser obediente, ele obedeceu indo para a cruz, morrendo com morte de cruz. É isso que nós vamos ver, Filipenses capítulo 2, versículo 11. E também vai dizer, nós vamos entrar aí no terceiro tópico para encerrar, que Jesus ele tem um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Tá? É uma doutrina transcendente. O que é transcendente? É superior, sublime. Tá? Então, quanto à importância teológica, tá? Nós já vimos aqui que esses irmãos estavam faltando conhecimento. Esses irmãos, por conta dessa falta do conhecimento, eles deixaram de crescer. Deixaram de crescer. Tá? Eles não estavam crescendo mais espiritualmente. E é por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai falar lá que eles precisavam do alimento. Alimento. Eles já eram para estar, o capítulo 5, versículo de número 12, porque devendo já ser mestres, já eram para ser mestres, porém, eles ainda tinham deixado de crescer. E agora eles estavam precisando do leite, da comida mais leve. Tá? Então ele vai dizer, ó, porque já devendo ser mestre, pelo tempo ainda é necessário de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais do leite e não do sólido mandamento. E ele vai dizer no capítulo 5, versículo 13, porque qualquer que ainda alimenta do leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, esses irmãos eles haviam deixado de crescer, de progredir na fé. E eles precisavam agora aprender dessa palavra, essa doutrina que é sublime, superior. Eles precisavam passar a entender isso. E qual a forma deles crescer, voltar a crescer na fé? O escritor diz, porque se eles não ficassem só no leitinho, isso não ia ser o suficiente. Tá? Mas eles precisavam crescer para poder alimentar do alimento sólido. Tá? O alimento sólido, ou seja, e a forma como ele aplica isso, querendo dizer o seguinte, que vocês só vão crescer quando vocês passarem a experimentar esta doutrina, quando vocês passarem a exercitar essa doutrina, ou seja, viver ela na prática. Tá? Então há essa necessidade, tá, de nós vivermos essa palavra, compreendermos essa doutrina, que é algo sublime, maravilhoso, que está acima daquilo que havia sido revelado na antiga aliança. Uma doutrina essencial. Se por um lado essa doutrina era por natureza transcendente, era sublime, por outro lado ela formava o âmago da fé cristã. Sua compreensão traz substância à nossa fé. Não era de admirar que esses hebreus estavam indolentes, desanimados, estavam fracos. Então ela é essencial. Essencial. Então se nós não nos apegarmos à palavra, se nós não vivermos esta palavra, se nós não buscarmos compreender essa doutrina
sublime, maravilhosa, tá? Nós não crescemos. O crescimento espiritual, o fortalecimento na fé, ele vem por intermédio da palavra. E esses irmãos, eles estavam deixando de lado. É por isso que o escritor aos Hebreus vai cobrar isso deles. Tá? Eles haviam deixado de lado. Embora, pelo tempo, eles já tinham tempo suficiente para serem mestres, eles ainda eram meninos. Deixaram de crescer. Por que deixaram de crescer? Porque afastaram da doutrina, a doutrina maravilhosa, sublime da fé baseada na pessoa de Jesus Cristo, esse grande sumo sacerdote. Então, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós vamos ter essa compreensão de que Jesus ele exerceu um sacerdócio superior, um sacerdócio superior ao sacerdócio de Arão, sacerdócio levítico. Tá? O ministério de Jesus, superior, mais sublime do que o levítico. Tá? Então, nós temos aí essa grande revelação de que Jesus é o Filho de Deus e que ele viveu toda a sua condição humana e como sacerdote perfeito, ele está habilitado para interceder por cada um de nós. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso, quando os irmãos lerem na leitura bíblica em classe, os irmãos vão ver isso, tá? Sem pecado. O capítulo 4, versículo de número 15. Tá? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado. Quando diz a palavra em tudo, em todas as áreas da vida, Jesus foi tentado. Só que com diferença, sem pecado. E isso põe ele numa condição superior a todos, tá? Inclusive os sacerdotes segundo a ordem de Arão, que eram homens pecadores e que precisavam sacrificar por si próprios. Jesus não precisou sacrificar por si próprio. Ele ofereceu a si mesmo como um cordeiro puro e imaculado em nosso lugar. E aí a Bíblia vai dizer que ele adentrou as mansões celestiais. Tá? Ele adentrou as mansões celestiais. E o versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, não podemos cochilar, não podemos perder essa oportunidade. Jesus, ele adentrou as mansões celestiais, e ele, como nosso sumo sacerdote, nosso grande sumo sacerdote, ele estará pronto e apto para nos ouvir, nos atender, e ele, como nosso grande sumo sacerdote, ele é capaz de interceder a Deus por nós, lá, porque hoje ele exerce esse ministério lá nos tabernáculos celestiais. Então, para nós é um privilégio termos Jesus como nosso grande e superior sumo sacerdote. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ajude. Continue ligado aqui no canal do pastor Edivaldo Bueno. É sempre um prazer falar a todos vocês. A paz do Senhor.